Salve, salve, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil! Por cá, professor Alisson César, tá? Teu professor de física que vai te ajudar nessa caminhada rumo à tua aprovação na Polícia Rodoviária Federal. Estamos cá mais uma vez para resolvermos mais uma bateria de exercícios aí, daquela forma que a gente está acostumado a lidar, né? Da maneira mais simples possível, porque o que você quer realmente é a tua vaga na Polícia Rodoviária Federal. E a gente está aqui exatamente para fazer isso, te ajudar nessa caminhada. Ninguém quer aqui sair expert em física, formado, alguma coisa do tipo. A gente quer acertar as questões da prova e com certeza a gente vai te ajudar nessa caminhada. Quiçá todos os pontos você vai conquistar, tá? Essa é a nossa ideia. E aí, algumas pessoas me procuraram esses dias, via Instagram, né, direct, grupo do WhatsApp lá, Telegram, tudo isso, perguntando qual é a diferença dos dois cursos que a gente tem disponível lá na nossa plataforma. Veja bem, a gente tem o teórico mais exercícios, que a gente chama de Física do Zero. Esse aí é um curso que, graças a Deus, está vendendo bastante. Esse daí está, inclusive, na sua tela. Está na tela para ele? Coloca. Tá não. Pronto. Esse daí que está na sua tela, tá? Esse aí é o Física do Zero para PRF. Esse daí a gente tem 14 encontros, tá? Desses 14, em cada encontro desse tem 4 ou 5 blocos de 30 minutos, vendo cada parte aí do edital, a teoria toda bonitinha e resolvemos sempre alguns exercícios após cada teoria. Então eles vão caminhando juntos. Teoria, exercício, desde as questões mais básicas até as questões que caíram nos últimos concursos, tá? Então é um curso completaço, principalmente para você que faz aí algum tempo que não vê esse assunto, tá? E quer realmente acertar as questões da prova da PRF. E te digo uma coisa, vamos para cima, vamos deixar de mimimi, porque física para PRF não é esse bicho-papão como algumas pessoas acham por aí. Te garanto isso. Conheço prova de escolas militares, conheço prova de vestibulares por aí, IMITA e tudo mais. Garanto a você que o nível da prova da PRF não é esse nível que muita gente acha que tem essa dificuldade por ser da banca CESP, tá? O que muda é o estilo de pergunta que ela pode vir a fazer. E aí realmente vai exigir que a gente tenha um pouco mais de cuidado ao interpretar os dados das questões e entender o que ele realmente está querendo. Tá? Muitas vezes o candidato peca na parte de matemática básica. Às vezes consegue entender lá a parte da questão em si, a parte física em si, sabe, eu acho que eu tenho que usar essa equação, vai ser essa daqui que eu vou utilizar, mas lá no finalzinho sempre tem uma matemáticazinha básica e o cara às vezes se engancha com isso daí. Tá? Então tem que, é o velho se engasgar com o mosquito, né? Engole o elefante e se engasga com o mosquito. Então tem que ter muito cuidado com essa partezinha. Por isso que lá nesse nosso curso Física do Zero, no início dele a gente fez uma revisão de matemática básica, exatamente pensando em você que tem aí essa dificuldade. Consegue entender a parte física, tá? Lembra aí de alguma coisa e tal, mas quando na parte matemática tem essas dificuldades. Então esse curso Física do Zero, ele é completaço aí para você, tá? Com 14 encontros. Cada encontro desse aí tem 4 ou 5 blocos de 30 minutos, passando aí por todo o nosso edital, concluindo com aproximadamente 400 questões resolvidas. Esse é o curso Física do Zero, que inclusive antes de ontem, foi ontem, salvo engano, ele entrou em promoção. Se você for lá no site, já está ativo para você 70% de desconto. Ele sai na faixa de cento e poucos reais, 118, 119 reais, se eu não me engano. E ainda pode parcelar. Prime não quer ganhar dinheiro demais, não. A gente precisa, claro que a gente precisa disso. Mas a gente pensa muito mais em te ajudar, tá? Então, um curso com valor desse. Detalhe, você pode utilizar esse curso até 10 dias, repito, 10 dias depois da prova, seja ela quando for, tá? Não é validade de 1 ano, de 2 anos, não. Ele vai durar até 10 dias. Se a prova for daqui a 5 anos, o teu curso vai ter validade de 5 anos. Pode ter certeza, tá? Mas a gente sabe, nosso chefe do executivo disse aí, né, nas últimas aparições que ele teve aí, disse que em dezembro, mais tardar começo de 2021, a gente deve estar com o edital na praça, tanto para PF quanto para PRF. E aí, quanto mais cedo a gente puder se preparar com essas disciplinas, que muita gente não se engane. Professor, Oi. só uma coisa. Tinha uma queda de energia Ixi. e uma queda de energia, perdão, uma queda de internet e a Solar caiu agora, há pouco tempo. E então, acho que o pessoal que está entrando, acho que é interessante se apresentar, Com explicar. certeza. Com certeza. Teve uma pequena queda de energia quando eu iniciar aqui a live. Eu reparei que começou a ficar aqui o sinal. Então, explica. Vamos começar de novo? Reinicia. Perfeito. Ok? Perfeito.
Vamos lá, galera, estamos aqui de novo, tá? Tivemos aí um probleminha com a energia, tá? Uma oscilação aí. E, enfim, nós estamos aqui de volta para poder a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente tem disponível para você na nossa plataforma concurseiro.prime.com.br. Olha só, durante a semana, algumas pessoas aí me procuraram via direct, grupo do WhatsApp que a gente tem para tirar dúvida, tá lá, ninguém perde tempo com bom dia, com boa tarde, boa noite, não. É exercício, tá? A nossa missão lá é essa, manda a tua dúvida, a gente tira a tua dúvida. E o que acontece? Nós temos 2 cursos na plataforma, tá? O primeiro deles é o Física do Zero, esse que você tem na sua tela, tá? Que eu com fundo verdinho, ó, Física do Zero para PRF. É um curso completaço, graças a Deus esse curso tem ajudado muita gente e com certeza pode te ajudar também, tá? Só vai depender realmente se você vai encarar isso daí ou se você vai fazer o que a maioria faz, que é fugir das dificuldades, tá? Garanto a você que se você fizer coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. A gente sabe que a regra é ser reprovado, a exceção é que é ser aprovado. E se você quer ser aprovado, você vai ter que fazer também coisas diferentes. E esse curso aí foi feito exatamente para você que tem dificuldade com física. Daí o nome Física do Zero. A gente vai pegar na sua mão para que você saiba resolver as questões, desde as mais simples, que é como a gente começa o nosso curso, até as questões que já caíram em provas anteriores. E digo mais, tá? Com toda certeza do mundo. Digo isso porque eu conheço prova de escolas militares, né? Conheço prova de outros vestibulares, de ITA, de IME, tudo isso daí. Garanto a você que o nível da prova da PRF, de física da PRF, não é esse bicho-papão que a gente encontra por aí, tá? São questões que elas vão cobrar noções de física mesmo. O nome que tem lá no edital, ele faz jus. Tá? Noções de física realmente para a Polícia Rodoviária Federal. Então, deixa de mimimi, vamos para cima, estou aqui para te ajudar. Nós temos aí um curso totalmente à sua disposição. Muita gente, quando tem dúvida, me manda, eu estou aqui exatamente para isso, tá? Nosso papo é reto, é tirar dúvida e ajudar na tua aprovação, não tem tempo para perder não. Então garanto a você que esse curso aí, onde a gente vê toda a teoria, onde a gente passa aí por aproximadamente 400 questões, desde as mais simples até as mais complexas, né, digamos assim, que são as que já caíram em outras provas, a gente resolve todas lá em vídeo para você, um curso sem limite de acesso. E digo mais, a validade dele é até 10 dias depois da prova. Se a prova for daqui a 5 anos, esse curso vai ter duração de 5 anos, tá? Então não perde. Ontem foi antes de ontem, inclusive entrou aí uma promoção fantástica, né? A gente antecipou a Black Friday aí para você e você tem todas as condições de adquirir com 70% de desconto. Não precisa colocar cupom, não precisa colocar coisa nenhuma. Já está ativo no site. Vai lá, concurseiro.prime.com.br, esse curso aí completaço para você, acompanha o apostila em PDF, inclusive, lá na primeira aula você tem lá a abazinha materiais, pode ir lá que vai ter uma apostila completa com todo o conteúdo, as questões, gabarito, acompanha um edital verticalizado, tá? Acompanha um resumo das equações que você precisa para não estar encontrando material por aí que estava, digamos assim, desatualizado. Tem tudo direitinho lá para você, para não precisar de outra coisa. Garanto a você que foi pensado com muito carinho, de concurseiro para concurseiro, pode ter certeza, tá? Esse aí é o nosso curso Física do Zero. E nós temos também esse outro aqui, ó, que é exatamente o que a gente está abordando. Muita gente me procurou, né, já tinha passado pelo outro curso e queria mais questões. Então, esse curso aqui, ele complementa o outro, tá? Algumas pessoas me perguntaram se podia adquirir só esse. Pode, sem problema. Vai te ajudar? Vai. Mas ele te ajuda mais se você já tiver visto a parte teórica, tá? Embora em cada questão que a gente aborde nesse curso aí, a gente colocou aproximadamente uma centena, né? 100 questões aproximadamente, mas não olhe só para o número 100 questões. Para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Na verdade, essas 100 questões a gente fez priorizamos fazer detalhadamente cada questão para que você possa realmente compreender a parte de interpretação da questão. Muitas vezes o cara entende, professor, eu entendo quando você faz, mas se eu for tentar resolver a questão, não consigo mais. O problema aí é exatamente a interpretação da questão, tá? E é o que a gente faz nesse curso de exercício. A gente pega cada questão e faz uma varredura, faz um raio-x em todo o conteúdo necessário para resolver aquela questão, tá? Pode ter certeza. E ainda conseguimos fazer algumas simulações. E se a banca perguntasse isso? E se ele perguntasse isso, como é que a gente faz? Então, algumas questões a gente resolve até de 2 ou 3 maneiras distintas, para que você realmente esteja preparado
para qualquer situação que venha aparecer na tua prova. E não ficar só com decoreba, como às vezes a gente encontra, uma soluçãozinha bonitinha que o cara achou ali e tal, mas só serve para aquele tipo de questão. E quem te disse que vai cair exatamente aquela questão? Como, por exemplo, no caso do lançamento oblíquo, existe um ângulo, né, que é o de 45 graus, que ele te dá o alcance máximo. E muita gente bate em cima dele. Ok, massa, eu também faço isso. Eu falo do ângulo de 45 graus quando a gente vê essa parte teórica. Mas quem disse que na tua prova vai cair só o de 45 graus? Pode cair o de 30, pode cair o de 60, que são outros ângulos bastante comuns. Tá? Então, eu te deixo preparado para resolver qualquer questão. E não só algumas bonitinhas que aparecem por aí, tá? Esse aí é o nosso curso Física para PRF em exercícios, que infelizmente eu tenho que te dizer que hoje estaremos encerrando as vendas desse curso, tá? Último dia para aquisição desse daí é exatamente hoje, dia 16 de outubro, tá? Às 23h59. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá e garante. Ele está com preço extremamente acessível. Se eu não me engano, são 5 parcelas de R$14, tá? Menos de um McDonald's aí, né? Você juntar tudo aí, todas as parcelas, dá uma pizza, tá? E aí, realmente, você não vai tá entrando em dívida, digamos assim, a gente sabe que a vida do concurseiro é complicada. E digo mais, vamos fazer o seguinte, anote aí esse cupom que eu vou botar aqui para você, ó. Física Fácil. Se você for lá e colocar esse cupom aqui, Física Fácil, você ainda garante um descontozinho lá e paga menos de R$14 por parcela. Se eu não me engano, cai para 11,40, 11 e pouquinho, menos de R$12, tá? Então é realmente para te ajudar. Tá? Pode ter certeza que a intenção é essa. E se você adquirir, aí ele vai ter a validade de 1 ano. Ah, não posso, eu não vou comprar agora porque eu não comecei a estudar física. Beleza, entenda o seu raciocínio, mas entenda que se você não adquirir agora, você não vai ter a oportunidade de adquirir esse curso em outro momento, tá? A gente está encerrando as vendas dele agora para poder não ficar tão pesado na plataforma e a gente está sempre renovando os cursos, tá? Atualizando e tudo mais. Mas se você adquirir agora, você vai ter aí 1 ano para utilizar. Então, suponhamos que você não estudou agora, mas quando for, sei lá, novembro, dezembro, você conseguiu encaixar a física nos teus estudos. Aí você vai precisar dele, tá? Aí eu vou usar esse curso só depois, quando eu terminar de ver o teórico. Sugiro que você veja lado a lado, dá demais. Por quê? Porque nesse curso aqui, a gente dividiu por assunto. São 5 aulas, cada aula é um bloco. São 3 ou 4 blocos de 30 minutos, cada um deles. E cada encontro desses 5, você tem um assunto. Aqui, se eu não me engano, a gente fala do começo da cinemática, movimento uniforme, uniformemente variado. No próximo já entra em lançamentos. Então, à medida que você vai avançando no curso teórico, você pode também ir resolvendo questões daqui. Além das questões que tem no teórico, você também pode resolver as questões daqui em paralelo. Então, realmente, você tem, meu querido, um arsenal na sua mão. Vai depender aonde é que você quer chegar, tá? Estamos aqui para te ajudar. Esse é o nosso curso. Então, coloca lá, Física Fácil, tá? Para esse curso aí de exercícios de Física para PRF, que eu garanto a você que vai te ajudar bastante, ok? Caminhando aí mais um pouquinho, coloquei na sua tela, como eu falei, as nossas 5 aulas, são 5 blocos que a gente tem, né? Cada um deles aí, ó, separado por assunto. Primeiro, movimento uniformemente variado, uniformemente variado, como eu te falei, depois entrando no vertical e lançamentos, e assim sucessivamente. Cada um deles tem entre 3 e 5 blocos, tá? Depende do assunto, né? O que for mais cobrado, a gente também colocou mais blocos aí em cima dele. Como, por exemplo, quantidade, movimento e colisões e energia, foram blocos que a gente realmente deu uma priorizada muito bacana neles, tá? Professor, eu tenho que estudar movimento uniforme, uniformemente variado, nunca caiu separadamente, mas ele cai dentro da parte de lançamentos, por exemplo. Polícia Federal já cobrou isso daí, vive caindo. Umas provas que eu já vi da Polícia Civil, né, algumas para perito, claro, que ela cobra essa parte física, já caiu várias vezes lançamento, também elaborado pela Banca CESP, que adora esse assunto aí, a CESP gosta muito de lançamentos. E o que é que eu preciso para poder saber lançamentos? É lançamentos? Não, lançamento nada mais é do que movimento uniforme, uniformemente variado. Se você souber isso aqui, com certeza o outro para você vai ser fichinha. Então, muitas vezes você não consegue entender um assunto mais à frente porque está com dificuldade lá na base. Base que eu me refiro não é porque é um assunto fácil, é base porque é o alicerce. É o assunto que vai te dar conhecimento, vai te dar domínio para que você possa resolver qualquer outro. E é exatamente isso que a gente faz nesse nosso assunto aí, tá bom? Nesse nosso curso aí, tá? Continuando aí, a gente tem também um curso completo. Ontem mesmo algumas pessoas me procuraram, lá no grupo que a gente tem lá no Instagram, aliás, no WhatsApp, perguntando o que eu achava do curso tal, curso tal, curso tal. Bom,
Os cursos que eu conheço por aí eu não tenho o que falar porque eu não trabalho com eles, tá? Respeito aí, gosto demais da filosofia da maioria deles. O que eu posso falar é do que eu conheço, que é o nosso curso Prime. Garanto a você que esse curso aí, topíssimo, tá? Constantemente atualizado, dificilmente você vai encontrar esse curso aí que não esteja com alguma aula atualizada, sempre a gente está preocupado com isso daí, tá? Se tem alguma coisa que não foi atualizada, com certeza está sendo atualizada, e quando sair o novo edital, com certeza ele também será mais uma vez atualizado, de modo que a gente esteja sempre ao seu lado para garantir aí o teu sucesso na tua caminhada até a aprovação, tá? E você está vendo aí esse valor aí na tela? Mas desconsidere, porque lá no site, como eu te disse, ele está com 70% de desconto, então ele está mais barato do que isso aí. Esse valor que eu coloquei é quando ele estava só com 60%, ele está hoje com 70%. Então corre lá e adquire esse curso completaço aí, tá? Temos também o nosso livro aí em PDF, tá? Custa essa bagatela aí ó, de R$19,90, é incrível como tudo aqui é barato demais, dá vontade de sair distribuindo para todo mundo, tão barato que é. Olha aí, você tem um curso, um livro em PDF completo, atualizado, olha só, com todas as soluções das questões. Todas as soluções, não é só questão não. Questão você encontra por aí, você tem sites só de questões, tá? Onde cada um mete o dedo lá e coloca a resposta como quiser e você que se vira para saber se aquilo tem fundamento ou não. Aqui a gente montou o nosso livro em PDF baratíssimo, tá? Ó, com todas as questões, e todas as questões comentadas, totalmente atualizado aí para você, tá bom? Então vamos aí para o que interessa, que é resolver as nossas questõezinhas. Qualquer dúvida, manda aí no chat, a gente está aqui exatamente para trocar ideia, tá? Eu não queria que me sentir sozinho, eu, câmera, tá? E o nosso guerreiro aqui, Nicolau, fera aqui das nossas filmagens. Queria que você mandasse aí a tua dúvida, não entendeu alguma coisa, manda aí, falei muito rápido, passei por cima de alguma informação que você não entendeu, manda aí que a gente está aqui para isso, tá? Então vamos lá, começar as nossas questõezinhas. Primeira coisa que eu queria conversar com você, antes de abordar realmente o teu material, que ele está disponível aí para você, está lá na descrição do vídeo, pode pegar lá que ele já está disponível, mas eu trouxe aqui novamente essa questão que você está vendo aí, a gente já resolveu em uma live anterior. Só que tem um trechinho dela aí, uma conta que eu não sei de onde eu arranjei o número aí, coloquei uma resposta diferente. Só o finalzinho dela. E aí acabou alterando o gabarito. Então eu trouxe essa questão para resolver novamente com você. Na live que a gente teve, ela está resolvida corretamente, só que na última conta, não sei por que cargas d'água, eu botei lá um número que não tinha nada a ver com a história, tá? Então deixa eu resolver ela aqui de novo com você. E vou fazer o seguinte, quando a gente resolveu nessa live, eu resolvi só de uma maneira. Eu vou resolver agora com você de duas maneiras para que você escolha para que você esteja preparado para quando cair uma questão desse tipo aí, uma colisão em duas dimensões, garanta você que isso aí é o ápice da dificuldade do teu edital, tá? É muito, muito difícil aparecer alguma questão com nível mais alto que essa. Essa aí a gente pode dizer que seria o ápice. Se cair mais alto que isso aí, então é porque a banca realmente resolveu colocar assuntos com níveis que só cai para papiloscopista, por exemplo, que aí é um nível realmente trash, tá? Eu garanto a você que o nível é bem mais alto. Então vamos aí resolver essa questão rapidinho. O que é que acontece? Como a gente já resolveu, tá? Então eu vou dar aí uma pincelada em algumas coisas que a gente viu para poder você conseguir compreender comigo. Primeiro que você está vendo aí que é uma colisão em duas dimensões. Esse carinha aqui é o caminhão. Eu vou chamar esse caminhão de 1. Ele tem uma velocidade 1 de quanto? Aliás, uma massa 1 de quanto? A massa dele. Olha só, ele disse que o caminhão tem 3.000 quilogramas. Essa é a massa dele, ó, 3 toneladas, 3.000 quilogramas. E quando ele colidiu com o veículo aí no meio, o seu velocímetro ficou preso, ficou travado nessa indicação. O que significa dizer isso? Existem alguns veículos, caminhões, alguns carros também, né, que tem esse dispositivo. No caso de uma colisão, o ponteiro lá do velocímetro, ou mesmo digital, ele fica travado naquele valor para efeitos de estudos posteriores, tá? Então, no caso aí do caminhão, ele está dizendo para mim que a velocidade que ele estava, com certeza, era de 50 km por hora. Esse realmente era o valor que ele estava. Aí você tem um veículo aí que tem uma massa de quanto? 1.200 kg. Está vindo aí perpendicular a ele, com uma velocidade que não se sabe. Ok, não sabemos aí a velocidade que ele está indo. E aí o que a gente sabe que vai acontecer? Que eles vão colidir, não houve marcas de freada, então despreza o atrito, nada de atrito aí dinâmico,
né? Nem estático, muito menos. E o caminhão ficou preso e os dois deslizaram... Aqui, ó, bem aqui ele diz, ó, que eles permanecem grudados. O que significa dizer isso aqui? Importantíssima essa parte. Ele diz que eles ficam grudados. Grudados significa dizer que é uma colisão inelástica. Então, se eu tivesse alguma assertiva aí falando sobre o tipo de colisão, eu poderia com certeza dizer que é inelástica, ou, como CESP adora, anelástica. Essa daqui é o outro nomezinho que a CESP adora, tá? Na maioria dos livros que você encontra por aí, encontra muito esse nome inelástica, nos livros, nos materiais, na doutrina, né? Mas na banca ele gosta muito desse termo, anelástico, tá? Muito bem, então houve uma colisão e eles saíram andando aqui juntos, como você está vendo aqui, ó, com essa velocidade, que eu vou chamar de velocidade do conjunto, e a massa é a massa 1 mais a massa do 2, já que é um conjunto só. Muito bem, então, independente dos três tipos de colisão que a gente tem, independente dos três, ó, ser inelástico, parcialmente elástico ou perfeitamente elástico, a gente pode dizer sem medo, vou colocar aqui, ó, primeira solução, tá? Essa que eu vou fazer aqui não é a solução mais simples, mas ela serve para outro tipo de situação. Dependendo das informações que ele te dê na questão, ou você resolve dessa maneira que eu vou fazer agora, ou resolve da outra maneira que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então, eu vou fazer as duas para que você esteja realmente preparado para qualquer uma das duas aí. Nós temos aqui um ângulozinho θ, ok? Que ele diz que são 59 graus. Deu seno, deu cosseno, maravilha. Quer que a gente diga qual é a velocidade do carro, ó, na hora da colisão, se era acima de 80, se era abaixo ou se era 80. Resumindo a história, é isso que ele quer, tá? Como eu te disse, o que a gente tem que ter cuidado com a banca é interpretar. Ele está falando da velocidade do carro 1 e falou do valor de 80. O resto é com a gente. Saber se a velocidade dele é maior, menor ou igual a essa. Acabou-se. Então, independente da forma que ele te faça a pergunta, a gente tem que saber aplicar as equações aí. E quando você tem qualquer um esses três tipos de colisão que nós citamos, o momento linear se conserva. Usei o termo que a CESP gosta, tá? Momento linear. Mas nos livros, na doutrina, você encontra muito quantidade de movimento. Mas é sinônimo de momento linear, tá? A CESP praticamente só usa momento linear. Esse é o termo mais utilizado lá por ela. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir aí a nossa figura em dois trechos, ó. Nesse aqui horizontal, que é o nosso eixo X, e vou dividir a outra parte no eixo vertical. Essa, como eu te disse, tá, é uma das saídas, não é a melhor, é um pouquinho mais extenso, mas dependendo da situação da questão, você é obrigado a usar essa daí, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor essa velocidade aqui, ó. Eu vou usar aqui uma componente chamada de V do conjunto no eixo Y. Enquanto que essa outra aqui, eu vou chamar de V do conjunto no eixo X. É fundamental que você faça isso, porque você está vendo que essa componente aqui, ó, ela está inclinada, ela nem está na vertical e nem está na horizontal, então você tem que ir atrás de decompor. Isso é exatamente no conteúdo inicial que a gente vê. Mais uma vez entra aquela história, é o conteúdo base, é o conteúdo alicerce que você precisa para poder resolver outras questões. Não basta saber só quantidade de movimento, que ela se conserva ou não. Saber isso daí a grande maioria sabe, mas essa partezinha aí da decomposição de vetores, muita gente se engancha. A gente está aqui exatamente para isso. Então vamos lá, vou começar, e aí você vai trabalhar por eixos, ó. Por exemplo, vou começar aqui pelo nosso eixo Y. Por que, professor, que você vai começar pelo eixo Y? Por conta da informação que ele me deu, ó. Repare que a informação, ó, foi a velocidade do caminhão, e o caminhão está no eixo 1, no eixo Y. Então eu vou colocar aqui, ó, eixo Y. O que é que eu tenho no eixo Y? Posso dizer que a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Ou momento linear antes é igual a momento linear depois. Antes da colisão, olhe só para o eixo Y, tá? Eixo Y, só o que está de azul. Na minha situação antes, o nosso veículo, o carrinho aí, ó, esse cara aqui, ele tem alguma relação no eixo Y? Não, não tem, ele está andando somente na horizontal. Então, significa dizer que... Só apagar isso aqui, borracha. Significa dizer que no eixo Y, antes da colisão, eu só tenho a massa do caminhão e a velocidade do caminhão. É assim que você calcula a quantidade de movimento.
já que o nosso veículo aí, que é o 2, ele não tem nenhuma parcela no eixo Y antes da colisão. E depois da colisão? Repare que depois da colisão é o conjunto, ó, é a massa dos dois, a soma das duas massas. Então, M1, já que ele disse no enunciado que eles saem andando juntos. Então, massa vezes a velocidade. Eu estou falando do eixo Y, então a velocidade do conjunto no eixo Y. Inclusive, eu vou fazer logo aqui a parte para a gente ganhar tempo. Ó. Quem vai ser VCY? Olhando aqui para essa nossa região central aqui, ó, desses vetores aí, dessa decomposição, quem vai ser VCY? Repare que esse cara aqui, ele é esse mesmo aqui, ó. E esse triângulo retângulo que você tem aí no meio, ó, esse triângulo retângulo, está fazendo com que esse cara aqui seja um cateto oposto. Se é um cateto oposto, seno. Então, eu posso dizer que VCY vai ser VC vezes seno de 59, que é o nosso caso. Enquanto que o VCX, ele vai ser VC, perceba que o CX, ó, o VCX, está colado com o ângulo. Se ele está colado, cateto adjacente, logo cosseno de 59, que inclusive ele deu para a gente esses dois valores, tá? Então vamos lá substituir. Massa do 1 é o caminhão, então 3.000, velocidade dele 50, é igual, soma das massas, vou logo colocar 4.200, vezes VCY, quem é VCY? É a velocidade do conjunto, que eu não sei quanto é, vezes o seno de 59, ele deu seno de 59, 0,85, ou seja, 85 sobre 100. Aqui a gente pode cancelar logo esses dois zeros, para facilitar, vai ficar 15.000, aliás, 150.000, perdão, vai ser igual a VC vezes 42 vezes 85. Fazendo essa continha, você vai encontrar um VC de 42 km por hora. Esse aí é o valor da velocidade do conjunto. É a resposta? Não, ainda não é a resposta. É essa velocidade que o conjunto sai após a colisão. Eles estavam vindo aqui, colidiram, saíram andando juntos com qual velocidade? Essa daí, 42 km por hora. Agora eu vou para o outro eixo. Por que agora eu vou para o outro eixo? Porque agora a gente quer descobrir a velocidade realmente com que o carro chegou, que eu vou chamar de eixo X. Então vai ficar o seguinte, a mesma coisa, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Perceba que a solução é sempre a mesma. A gente já fez questões mais simples, onde você tinha só uma colisão de um carro na traseira do outro e você colocava quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que você está trabalhando por eixos. Então você tem que decompor a velocidade para escolher só um eixo e depois só o outro eixo. Professor, como é que eu vou saber qual eixo eu começo? Olhe para as informações. É por isso que você tem que organizar os dados. É a primeira providência é organizar os dados da questão. Daí você vê o que é que ele está pedindo e vê qual é o caminho que você vai trilhar. Então vamos para o eixo X. Repare que agora no eixo X, diferentemente da nosso eixo Y, o caminhão não tem nenhuma parcela de contribuição antes da colisão. Então significa dizer que antes eu só tenho M2, V2. Vai ser igual, e a quantidade de movimento depois é o conjunto, então M1 mais M2 vezes VCX. Agora nós estamos falando de eixo X. Só ajeitar esse X aqui, pronto. Então vai ficar, ó, M2, 1.200. Velocidade 2 é o que a gente quer descobrir. Soma das massas, 4.200. Velocidade de C no eixo X, está aqui embaixo, ó. É VC cosseno de 59. O VC a gente já descobriu que vale 42 e o cosseno de 59 foi dado na questão 51 sobre 100. Fazendo aqui essa nossa simplificação, aqui e aqui, eu vou encontrar que V2 vai ficar 1.200 dividido por 42 vezes 42 vezes 51. Fazendo aqui essa continha... Aliás, perdão. Diz, cara, na hora. É melhor, é melhor. É o bonequinho, né? É melhor. É verdade, é melhor. Que aí fica na frente da... Ó, só que a correçãozinha. Quem está multiplicando, ó, matemática básica aqui, tá? Ó, quem está multiplicando passa dividindo. Foi exatamente o que a gente fez agora, ó. Então, ó, aqui vai ficar 42 vezes 42 vezes 51. Tudo isso dividido por
1.200. Fazendo essa continha aí, você vai encontrar o valor de 75 quilômetros por hora. Ainda está aparecendo, né? É só esperar, só um instante. Se eu Ah, tá. botar na tela, eu não consigo. Ah, tá. Tá? Então você tem aí na sua tela, ó, a nossa solução, tá? Eu coloquei para você, sair do meio para estar atrapalhando para você. A nossa continha, na questão anterior, a gente tinha feito até essa conta aí, só que eu não sei de onde encontrei um 87,6. Acho que eu botei algum número errado na calculadora na hora que eu fiz, né? E acabou alterando. Então você está vendo que a velocidade com que o carro chega é 75 km por hora. Ou seja, é uma velocidade menor do que a permitida, que é na máxima permitida, né? Que é 80 km por hora. Portanto, o nosso gabarito é, só ler a afirmativa de novo, é possível afirmar que o seu carro estava acima da velocidade permitida. Não, ele não estava acima da permitida, ele estava abaixo dela. Logo, o gabarito da nossa questão é item E, tá? Só lembrando aí para quem chegou agora, eu resolvi com vocês essa questão na semana passada, só que lá no finalzinho eu cometi uma gafe, fiz uma continha errada e acabou alterando o gabarito, tá? Então, como muita gente me procurou na semana no Instagram, eu resolvi colocar a questão aqui de novo e resolver inclusive de duas maneiras. Essa solução aí não foi a que eu fiz semana passada. Vou fazer agora com você a segunda solução, que ela é inclusive mais simples. Qual é? Vou colocar aqui para você, ó, segunda solução. Se quiser voltar lá, viu? Aparece já. Estou usando agora o outro lado aqui da tela. Qual foi a outra solução? Essa daqui, ó. Você tem aí, aqui, a velocidade do conjunto. Aqui eu posso dizer que eu tenho a velocidade com que o 1 ou 2, com que o 2 se aproxima, que é o carro. E aqui eu vou ter a velocidade com que o 1, que é o caminhão, se aproxima. Tá? Então, se eu tenho essas velocidades, eu sei a massa de cada um, eu tenho também a quantidade de movimento. E aqui é o nosso ângulo de 59 graus. Tá? Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? E ela sempre vai acompanhar o sentido da velocidade. Portanto, vou fazer o seguinte, essa figura aí, ela pode simplesmente ser transformada nessa aqui, ó, que é de onde a gente tira a nossa conta, ó. Quantidade de movimento do conjunto, ó. Eu multipliquei cada um aqui por sua velocidade. O que é massa vezes velocidade? É exatamente a quantidade de movimento, né? Momento linear. Então, aqui massa do conjunto. Então, eu vou ter aqui em cima quantidade de movimento do conjunto. Aqui embaixo, quantidade de movimento 2. E aqui, quantidade de movimento 1. E aqui o nosso ângulozinho θ. Perceba que a informação que a gente tem na questão é a quantidade de movimento 1, que é a velocidade com que o caminhão se aproxima. E a gente quer saber a do 2. Então, qual é a relação aí, trigonométrica, que você tem entre Q1 e Q2, entre o momento 1 e o momento 2? É exatamente a tangente. Você vai dizer que a tangente de θ nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí é festa, ó, um mero passeio no parque. O que é tangente? Tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. Princípiozinho também básico lá da matemática, tá? Então fica seno, no nosso caso, seno de 59 dividido por cosseno de 59. Foi o que a gente fez na semana passada. Por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui nessa solução, porque você já tem. Tá? É só conferir. Se você não acompanhou a live passada, pode ir lá no meu canal no YouTube, que ela tá já disponível para você, tá? Pode ficar tranquilo que tá lá tudo bonitinho isso daí. E essa daqui também a gente vai disponibilizar um pouquinho depois, tá? Então eu tenho aí, ó, M1 vezes V1, e embaixo M2 vezes V2. Vamos substituir. Seno de 59, quem é? 0,85. Então fica 85 sobre 100. Tudo isso dividido. Cosseno de 59, também deu na questão. 51 sobre 100. É isso? Isso mesmo, 51 sobre 100. É igual. M1. M1 é a do caminhão, massa do caminhão, 3.000. Vezes a velocidade que ele estava, 50. Dividido. Massa do automóvel, 1.200. Vezes V2. Aqui é onde entra a malandragem. Você pode estar pensando, eita, professor, eu tinha que saber fazer essas contas todinha. Se você treinou isso aqui antes, eu tenho certeza que essa conta para você, ela é fichinha.
Eu garanto a você que é. Existem contas muito mais complexas. Essa aqui, ó, você pode cancelar esse 100 com esse 100, esses 2 zero com esses 2 zero. Dá para simplificar esse 30 com esse 12. Então, facilita muito aí. Essa é a malandragem, você fazer essa simplificação aí. Ninguém vai estar aqui atrás de fazer conta e a banca sabe disso. Ela vai colocar sempre contas que você, se você não tiver o devido cuidado, você vai cair nessa armadilha e vai fazer a conta complicada que ele quer que você faça. Mas aí é que você tem que mostrar que você está preparado. Vai, resolve aí usando a matemática básica. Por isso que a gente faz a nossa revisãozinha lá no início do nosso curso teórico, tá? Então aí vai ficar o seguinte, ó. V2 vai ser igual 30 vezes 50 vezes 51 dividido por 85 vezes 12. É exatamente essa continha aí que a gente fez, né? Fizemos todo esse passo a passo aí na live passada e quando chegou bem aí, não sei de onde eu arranjei um 87. Eu coloquei algum número errado na calculadora e deu errado. Tá? Mas essa conta aí você pode fazer, até algumas pessoas me procuraram, que era só para fazer esse ajuste, ela vai dar exatamente 75 km por hora, tá? Mais uma vez, provando aí que o gabarito da nossa questão é errado, tá? Então corrige lá, só esse pequeno lapso aí que aconteceu na live passada, mas tá tudo tranquilo, tudo dominado. A questão estava resolvida corretamente, só esse número que eu coloquei errado aí, não sei das contas, e deu outro resultado alterando o gabarito. Tá? E aí a gente tem que ter essa humildade de reconhecer onde a gente erra e fazer exatamente a correção devida para que você esteja preparado para o que aparecer pela sua frente, ok? Então essa foi a questãozinha que a gente tinha aí para corrigir. Podemos dizer agora que nós realmente vamos iniciar o material que você tem aí disponível na descrição do vídeo, tá? Já baixa aí quem não baixou ainda, ou se você imprimiu, eu praticamente só gosto de trabalhar com papel, não gosto muito de estar lendo as coisas, fazendo revisão de material na tela não. Então eu sempre imprimo alguma coisa que eu quero riscar, alguma coisa, para que fique mais simples aí. Então vamos lá. Essa situação que você está tendo aí na sua tela foi uma perseguição policial, né? Que lá quando você estiver lá na PRF, você vai treinar, fazer lá a tal da perseguição tática, né? Acompanhamento tático, na verdade, como ele chama. E ele disse aí pra gente, ó, que essa perseguição foi de quase 100 km por hora. Se é quase, então ele está dizendo para você que o ΔS é aproximadamente 100 km, ok? Essa é a ideia aí que a gente precisa nessa situação. A fiscalização foi montada, né, desde a partir de Joinville, por volta das 23h30, tá? Então, tempo inicial, 23 horas e 30 minutos. Essa daí é a ideia que a gente tem nessa situaçãozinha aí, tá? Que mais? Aí, saiu em perseguição, não obedeceu aos bloqueios que foram colocados, furou, 2 viaturas passaram a perseguir o veículo. Segundo a PRF, o automóvel trafegou, cuidado com esse detalhe, tá? Trafegou pela rodovia com velocidade superior a 200 km por hora. Entenda que ele está te dizendo que em algum momento isso aconteceu. Ele não está garantindo para você que ele estava o tempo todo com velocidade acima de 200, não, tá? Ele está dizendo que em algum momento ele teve essa velocidade acima de 200, ok. E aí, em Itajaí, às 0 horas e 5 minutos, tempo final, 0 horas e 5 minutos. Cuidado para não botar 5 assim, tá? Se você escrever assim, ó, 0 horas e 5, tá errado. Porque isso aqui, na verdade, é 0 horas e 50, tá? Tem que botar o 0 antes do 5 aí. Não vai colocar isso aqui, não. Isso faz com que o tempo de perseguição seja quanto? Outro conceito extremamente básico. Você começou às 23h30 e foi até a meia-noite e 5. Então você teve aí um ΔT de 35 minutos. Porém, a velocidade aí que ele estava, ele falou em quilômetros por hora. Opa, tempo está em minuto, não pode. Já sei que eu vou ter que passar isso aqui para minuto. Como é que a gente faz? Vou colocar aqui de outra cor para facilitar o teu entendimento. É só dividir por 60. Tá? Vai dar exatamente esse valorzinho aí. O que mais? Que não vai dar exato, tá? Não vai dar 1/2, não. Cuidado para não colocar isso aí, que senão você altera o resultado. O motorista teve pequenas escoriações, tarará, tarará, tarará. Muito bem, vamos para o que nos interessa. Considerando a situação anterior, julgue os itens 1 e 2 a seguir. Vem comigo. A velocidade escalar média. Média, olha só o nome aqui, ó. Média. Se é média, não interessa para mim como é que foi a velocidade no meio do caminho. Só interessa o tempo e a distância que ele percorreu. E quanto foi a distância? Foi de aproximadamente 100 km. Ele gastou quanto tempo para isso?
35 sobre 60 de hora. Vou apagar aqui. Aqui não é minuto, aqui é hora. 35 sobre 60. Então, daqui, ó, a gente já pode tirar a velocidade média, ΔS sobre ΔT, que vai ficar, ó, 100 sobre ΔT, 35 sobre 60. É claro que dá para simplificar aí, ó. Então, vai ficar 100 vezes 60, ó, matemática básica aí de novo, tá, ó. Repete a primeira aí, multiplica pelo inverso da segunda. Se a gente simplificar isso aí e fizer a devida conta, a gente vai chegar a um valor aproximado de 171 km por hora, que é menor do que 180 km por hora, que é exatamente o que ele está se referindo aí, ó. Desde que ele furou o bloqueio até ser capturado, foi maior do que 180 km por hora. Ixi, professor, na hora da prova eu ia ter que fazer essa conta aí, 100 vezes 60 dividido por 35. Deixa eu te dar aqui o bizu. Não use o 30, não, vou fazer bem aqui a parte, bem aqui, que é onde eu posso aparecer. Se eu usar 30 minutos, eu vou ter um tempo, ó, aqui é só um macetezinho para você ganhar tempo na hora da questão. Se você usar 30, se você considerar meia hora ao invés de 35 minutos, considerar 30 minutos, você vai ter aí um tempo de meia hora, ok? Meia hora. Se eu substituir, vai ficar a velocidade média ΔS sobre ΔT, ou seja, 200 km por hora. Essa velocidade aí, essa velocidade média aí que você encontrou, ela só tem esse valor se for meia hora. Acima desse tempo aí de meia hora, com certeza a velocidade média vai caindo. Se você vai demorando mais tempo para percorrer aquela distância, então significa dizer que a tua velocidade média vai caindo. Então significa dizer que a nossa velocidade média foi menor do que 200. Porém, como o valor que ele te deu foi 180, é um valor bem em cima da risca, aí eu também tenho que fazer essa consideraçãozinha, tá? Já se aqui na minha afirmação tivesse realmente 200, aí eu não ia nem atrás de fazer essa conta aqui, ó. Do jeito que estava, já poderia marcar a opção correta. Então, tem que ficar esperto para esses detalhes, que dependendo da questão, você ganha tempo. Para essa daí, só de cabeça, porque essa conta aqui que eu fiz aqui, ó, na verdade, você já tinha que ter feito de cabeça. Meia hora. Se ele percorre 100 km em meia hora, então é porque a velocidade média dele está sendo de 200 km a cada hora, né? Essa seria a velocidade média. E como na assertiva fala em 180, então eu realmente tenho que ir para a conta que ele fala. Tá, o número que ele fala aí. E não foi maior do que 180, foi menor do que 180. Portanto, a nossa primeira questãozinha aí tem como gabarito errado, ok? Questão 2. O valor máximo da velocidade escalar instantânea, olha só, na primeira assertiva aí, ele fala em velocidade média. Na segunda, ele fala em velocidade instantânea. O valor máximo da velocidade instantânea do veículo durante a perseguição, foi maior que 200 km por hora. E aí, foi ou não foi? Será que eu posso dizer ou que não posso? Posso porque ele está falando instantânea, e ele disse isso no nosso enunciado. Ó. Se você acompanhar aí, tem um trecho aí, eu até marquei para você naquela hora, ó, o automóvel trafegou pela rodovia com velocidade superior a 200 km por hora. Ou seja, tem um trecho, tem um momento aí que ele realmente estava com velocidade maior que 200. Ele não está dizendo que a velocidade média é maior do que 200, é a instantânea. Teve um determinado momento lá que ele estava realmente 200. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não, tem no enunciado dizendo isso daí. Tá, tem no texto. Logo, a nossa questão de número 2 tem por gabarito correto, tá? É só realmente ficar atento aí à interpretação da questão. Tá? Teve dúvida aí, galera? Manda aí no chat, estamos aqui para isso, tá? Nosso fera aqui, Nicolau, tá atento aí às nossas solicitações, pode mandar que a gente está aqui para isso. Já a nossa terceira questãozinha, aliás, da terceira até a quinta questão, a gente tem outra situação extremamente comum, que é a história do pêndulo balístico. PF gosta disso aí, PRF gosta disso aí, tá? É muito comum esse tipo de situação. Que nada mais, e na hora que você começa a resolver exercício disso aí, chega uma hora que você percebe que é repetição. Você pode fazer uma, duas, três e ter ali alguma dificuldade. A partir da quarta em diante, você já sabe o caminho, é sempre a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, olhei para isso daí, para essa figura, o que é que eu já garanto que eu penso? Na hora que eu olho para aqui, estou vendo aqui uma colisão,
quantidade de movimento antes igual a depois. Estou vendo que o bloquinho estava na altura, uma certa altura, subiu. Conservação da energia mecânica, potencial gravitacional, cinética. Esse caminho, como é que eu sei? É exatamente devido à prática. E você percebe que isso se torna uma constante, tá? É hábito. Não é porque você tem a achar que é complicado, não sei o quê. Não, isso é exercício, é treino. Por isso que a gente preparou esse curso de exercício para você. Quanto mais você exercitar, você percebe que o negócio começa a se repetir. Tá? E você tendo essa repetição aí, na hora que chegar na prova, você vai ver que vai ser só mais uma questão que você vai resolver, tá? Então, em um treinamento da PRF, o policial deve atirar contra um pêndulo balístico, como a gente já, só olhando para a figura a gente já sabe que é. E ele disse que esse projétil tem uma massa Mzinho de 10 gramas e ele colide com um bloco que tem uma massa Mzão de 1 quilograma. Esse 1 quilograma... vou logo passar para grama, tá? Todo mundo com a mesma unidade aí, caso seja necessário utilizar, né? Que o projétil permaneceu dentro do bloco, olha só, de novo essa historinha aqui, ó, gente, apareceu isso aqui na questão anterior, apareceu aqui de novo, ó. Permaneceu dentro do bloco, tá? Lá na questão anterior ele disse que eles estavam grudados, então um corpo só. Aqui o projétil está dentro do bloco, um corpo só. Que tipo de colisão é essa? Bota logo o nome que a CESP gosta, ó, anelástico. Esse é o caso mais comum de aparecer nas questões aí, tá? Olha o que eu disse, mais comum, não é o exclusivo, tá? Você tem que estar preparado para os outros também. E após a colisão, eles saíram daqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade do conjunto. E esse conjunto aqui todinho, ele adquiriu aqui uma certa altura, que ele disse aí na questão que são 45 centímetros. Não caia nessa armadilha boba aí não, tá? Centímetro, ninguém usa isso. Você usa metro, sistema internacional. Como é que eu faço? É só voltar duas casas. 45 sobre 100. Vou até deixar assim, eu até sugiro que você faça sempre isso, porque trabalhar com o número decimal pode dificultar a tua vida. Então, sempre que você puder colocar na forma de fração, vai facilitar muito a tua vida, tá? Então, vou fazer o seguinte, se eu tenho a altura, e o que é que você precisa saber? Ele disse que ele atingiu a altura máxima. Se ele está na altura máxima, pense comigo sem decorar. Ele subiu, atingiu a altura máxima. Daqui ele não sobe mais. Se ele não sobe mais é porque ele não tem velocidade suficiente para isso. Ou seja, nesse ponto aqui a velocidade dele vai ser nula. E aí você tem aqui um nível de referência. Ó. Aqui eu tenho a altura que ele subiu, 45 centímetros. E aí vai ficar o seguinte, só nesse trecho final, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Inicial é a soma da cinética com a potencial, vai ser igual a energia cinética final mais energia potencial final. O que que eu tenho e o que que eu não tenho? Vamos lá, no início, essa situação inicial aqui, tá? Entenda que a situação que a gente está considerando é imediatamente após o projétil penetrar no bloco, tá? São dois momentos, é como se fossem duas questões. Uma, quando você tem o bloco aqui e o projétil está vindo, aqui é uma colisão, aqui não se conserva energia, já que é anelástico, tem que lembrar daquela tabelinha que a gente monta lá no nosso curso, tá? Vou até colocar aqui rapidinho para você, ó. O inelástico, o perfeitamente elástico, perfeitamente elástico, e o parcialmente elástico, nos três, a gente pode dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou seja, o momento linear se conserva. Já a energia só vai se conservar no perfeitamente elástico, a energia mecânica se conserva, só um rascunho rápido, tá? Nesse primeiro e nesse terceiro ela não se conserva, ela só se conserva no perfeitamente elástico. Já o momento linear, você pode usar essa igualdade aí para os três tipos, tá? A gente vê isso aí bem direitinho, bem detalhado lá no passo a passo. Por isso que a gente precisa ver, às vezes, alguma coisa teórica antes para poder conseguir compreender essas questões, tá? Então, agora eu estou usando o segundo momento da questão, que é depois que o projétil entrou no bloco e agora ele vai subir. Então, é um corpo só, que ele estava aqui e depois esse corpo só está lá em cima. Então, eu tenho aí energia, no início eu não tenho altura, então não tem potencial gravitacional. Tem só a cinética. Como é que calcula isso? Mzinho mais Mzão, já que um está dentro do outro, né? Ó. Velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2. Igual. Lá em cima no topo, né, na hora que atinge a altura máxima, não tem cinética, vai ter apenas potencial gravitacional. Então, Mzinho mais Mzão, essa é a equação da energia potencial gravitacional.
Não vou substituir isso aqui porque você não é tolo. Você é prime. Se você é prime, você não vai substituir isso aí para depois ter que simplificar, claro. Então vamos fazer essa continha aqui. Vai ficar, ó, velocidade do conjunto ao quadrado, 2 vezes gravidade 10, eu multipliquei os meios pelos extremos, 2 vezes gravidade 10 e a altura 45 sobre 100. Olha como facilitou a tua vida se você deixou aí em forma de fração, ó. Vai ficar 2 vezes 45, que é 90. Eu já simplifiquei esse zero com outro. 90 dividido por 10 dá 9, raiz quadrada, 3 metros por segundo. Essa é a velocidade do conjunto, não é o que a gente está querendo saber na nossa assertiva. Por sinal, vamos dar uma olhadinha nelas aqui, ó. A primeira, a colisão entre o projétil e o bloco é do tipo perfeitamente inelástica. Corretíssimo, a gente já comentou isso aí lá na parte teórica, né? Sempre que eles saem andando como se fosse um corpo só, um conjunto, um grudado no outro, qualquer nome que ele dê, que indique para você que eles estão andando como se fosse um corpo só, é inelástica. Qualquer outro vai ser ou parcialmente ou perfeitamente elástico. Tem que dar outras informações para isso. Quarta, a energia mecânica do sistema se conserva, olha só, cuidado, hein? Aqui é pegadinha, ó. Antes e depois da colisão. Antes e depois da colisão, não. Só vai se conservar depois da colisão, que é exatamente nesse segundo trecho que é o que a gente está utilizando aí, tá? Então, somente depois. Antes, não. Aquela historinha que a gente falou, até coloquei aqui para você, ó. O inelástico, a energia mecânica não se conserva, ela só se conserva no perfeitamente. Cuidado para não cair nessa pegadinha aí. Então, nossa quarta afirmativa aí, quarta assertiva, ela está errada. Quinta, a velocidade com que o projétil atingiu o bloco foi de 303. Vamos ver. Eu já descobri, né, a gente já descobriu a velocidade do conjunto, a velocidade que o bloco sai andando junto com o projétil. Então agora eu vou tratar, vou até mudar aqui de cor para você entender, ó. Agora eu vou tratar só desse trecho aqui, ó, que é a hora onde tem a colisão propriamente dita. Tá? Tem lá o projétil, até aqui assim na verdade, ó, onde você tem um projétil vindo, vai entrar no bloco e vai sair andando todo mundo junto. Vamos ver, vou fazer aqui a parte, ó, bem aqui. Como é uma colisão, independente de qual seja, momento linear antes é igual a momento linear depois. Antes da colisão, tenho dois corpos. Tenho a massa do projétil, vezes a velocidade dele, e tenho a massa do bloco e a velocidade do bloco, que estão parados, né? Estão parados, então posso dizer que é zero. E após a colisão, agora sai um dentro do outro como se fosse um corpo só. Então fica mzinho mais mzão vezes a velocidade do conjunto. Agora é só substituir. Cuidado aí, nesse momento aí, é que você tem que ficar atento, é com relação às unidades. Perceba que você está usando as duas massas. E no enunciado ele deu as massas com unidades diferentes. Jamais. Tem sempre que usar a mesma unidade, tá? Olha o que eu disse. Não disse que tem que usar em quilograma, não. Eu disse que tem que ser todo mundo com a mesma unidade. Ou todo mundo grama, ou todo mundo quilograma. Fica a teu critério. No nosso caso aqui, fica muito mais fácil se você deixar todo mundo em grama. A velocidade do projétil a gente já descobriu, né? No slide anterior, tá aqui ela. Velocidade do... Opa, perdão. Aqui a gente descobriu foi a do conjunto. Perdão. A gente quer saber a velocidade do projétil. Que velocidade do projétil é o que a gente quer. A gente sabe a do conjunto, que vai ser 10 mais 1000 vezes 3. Agora sim. Então fica 10 vezes a velocidade do projétil, vai ser ó, 1010 vezes 3. Olha que sensacional, ó. Você cancela aqui esse zero com esse, 101 vezes 3. Simples assim, ó. Um mero passeio no parque, ó. 303 metros por segundo, que é exatamente o que ele diz, ó. Atingiu o bloco, foi de 303, nem superior, nem inferior. Portanto, a nossa questão de número 5 tem por gabarito correto, tá? Sugiro que você refaça a questão, pegue esse material, tente refazer. É uma questão muito, mas muito clássica mesmo, muito comum nas provas, nas questões da Polícia Rodoviária Federal, tá? Muito comum mesmo. E você percebe que ela se repete. Você faz 1, 2, 3, na quarta em diante você está vendo que é a mesma coisa. Tá? Não quer mais nem fazer porque já está vendo que é a mesma coisa, tá? Vamos aí para a nossa questão de número 6 e número 7. Já fizemos aí 5, né? 6 questões, digamos assim, que a gente relembrou uma aí. E essa eu trouxe de propósito, porque é gráfico. Muita gente tem dificuldade com gráfico. Até priorizei hoje algumas questões de gráfico, tá? Muita gente tem dificuldade de interpretar. E gráfico nada mais é do que isso. É olhar para ele e entender o que ele está te dizendo. Primeira providência. Estou vendo aí que o nosso gráfico é do espaço em função do tempo. Opa! Se é espaço em função do tempo, eu tenho duas possíveis equações.
Se for movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Quando é que vai ser essa aí? Se for movimento uniforme. Se for movimento uniforme é porque a velocidade é constante. Estou fazendo aqui uma revisão, ó, só o néctar para você, tá? Para que você perceba realmente só o que você precisa. A outra equação, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Essa bonitona aí, ó. Quando é que eu uso essa daí? Se for movimento uniformemente variado. Para ser uniformemente variado, tem que ter a aceleração. A aceleração é diferente de zero. Se a aceleração é diferente, é porque a velocidade vai ser variável, tá? E ele disse aí na nossa questão, ó, que pelo gráfico você está vendo que é uma reta. Perceba que essa equação aqui, ela é do primeiro grau. Ela é do primeiro grau. Se era o primeiro grau, é uma reta. Já essa outra aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E qual é o gráfico que a gente tem na nossa tela? É uma reta. Se é uma reta, obrigatoriamente é a equação do primeiro grau. Acabei de passar para você aí em, sei lá, 2, 3 minutos, o que a gente passa aí um tempão vendo lá no curso teórico, explicando tudo bem direitinho, que eu coloquei só o resumo para você matar essas questões aí de movimento uniforme e uniformemente variado quando se tratar de gráfico, tá? Alguma informação mais simples, só com essa revisãozinha aí você consegue matar. Então já sei que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, preste atenção, velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa dizer que não tem aceleração. Só com isso daí você matou a questão 6. Ó. Ele fala assim, ó, a aceleração do veículo não é coisa nenhuma, a aceleração ela é nula, ela é zero. Não existe variação da velocidade nesse movimento aí, ó, do espaço em função do tempo. Por isso que eu insisto nessa tecla, tá? Que eu preciso falar sério com você. Muita gente por aí eu encontro falando assim, mas o gráfico é uma reta. Por exemplo, se eu tivesse esse gráfico aqui, ó, velocidade em função do tempo e é uma reta. O cara, é uma reta, então é uniforme. Calma, calma, calma. Aqui é velocidade em função do tempo, é uma coisa. Aqui é espaço em função do tempo, é outra coisa. Então, como eu estou falando ó, de espaço em função do tempo, espaço em função do tempo, se for uma reta, obrigatoriamente é movimento uniforme. Agora, se for uma parábola, é uniformemente variado. E nesse outro aqui, professor, é o quê? Vou te adiantar só um resumo, mas vai aparecer outra questão, tá? Perceba que ele está dizendo para mim que a velocidade começa aqui e ela, à medida que o tempo está passando, ó, a velocidade está mudando. Opa, velocidade mudando. O que é isso? Movimento uniformemente variado, tá? Então, isso aqui não nos pertence para essa questãozinha aqui. Então, a sexta ele fala que a aceleração é 9, jamais. A aceleração aí, ela é nula, não tem aceleração aí. Afirmativa número 7. A posição do veículo no instante 10 é maior que 30 metros. Vou fazer essa questão com você de duas maneiras, essa assertiva aí, rapidinho de duas maneiras. Uma para você que está iniciando seus estudos, precisa da fórmula, e o segundo para quem já está um pouco mais avançado, para que a gente interprete isso daí. Para eu saber a posição, eu tenho que saber a velocidade dele. Como é que eu faço para calcular a velocidade? Vou fazer bem aqui no cantinho. Ó. É ΔS sobre ΔT, já que é movimento uniforme. Quem é o ΔS? Ele começou aqui, ó, no 3, e ele foi até a posição 12. Então, fica 12 menos 3. Todo delta qualquer coisa, é sempre o final menos inicial. Então, ΔS, posição final menos posição inicial. Dividido por, quem é o ΔT? Ele gastou quanto tempo para sair daqui para cá? Gastou 3 segundos. Então, isso aqui dividido por 3. Vai ficar o 12 menos 3 dá 9, dividido por 3, isso dá 3 metros por segundo. Essa é a velocidade. Feito isso, eu tenho como descobrir agora a posição dele. Como? Só usar a equaçãozinha horária. Essa equação aqui ela serve exatamente para isso. Para você descobrir onde é que o móvel está depois de um certo tempo. Vamos lá. Posição final é igual. Inicial, 3, velocidade 3, ele quer saber em 10 segundos. Fazendo essa conta vai dar 33 metros. É aonde ele vai estar depois de 10 segundos. Portanto, o gabarito da nossa questão 7, maior do que 30, corretíssimo. Mas, como eu disse, vou fazer de duas maneiras. Segunda maneira, como é que a gente faz? Olhe só para o gráfico. O que é que você está percebendo? Que ele saiu do 3 para o 12, ou seja, andou 9 em 3 segundos. Se ele andou 9 em 3 segundos, ele anda quanto em 1 segundo? 3. 9 em 3, então significa dizer que em 1 é só dividir por 3, ó, tá? Então ele anda 3 metros por segundo, que foi exatamente a velocidade que você encontrou.
Então você tem duas maneiras, uma para quem tem mais facilidade, que você só visualiza isso daí mentalmente, e para quem tem um pouco mais de dificuldade, aí realmente tem que ir para a conta. Por isso que eu estou fazendo as duas maneiras aí para você. Mas você pode interpretar assim, ele percorre 9 metros em 3 segundos, então significa dizer que ele percorre 3 metros em 1 segundo, essa é a velocidade dele. Se ele percorre 3 metros em 1 segundo, ele vai percorrer quantos metros em 10 segundos, que é o que ele está dando na questão? 30 metros. Então, se ele tivesse começado da origem, ele ia andar exatamente 30 metros, mas ele não começou da origem, ele começou um pouquinho depois. Então, ele vai andar 30 metros, que é aquela distância em 10 segundos, mais a distância que ele já estava. Mais ou menos assim, ó, passando aí, fazendo uma figurinha para você. Aqui seria a origem, ele começou aqui, na posição 3 metros. Em 10 segundos... Está aqui atrás de mim, deixa eu botar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Tem como me tirar do meio aí? Pronto, pronto. Ó, aqui a nossa posição aí na figura, ó. Ele começou aqui no 3. Começou aqui no 3, é a posição inicial dele. E depois de 10 segundos, ele está bem aqui. Onde é essa posição bem aqui? Eu sei que ele andou 30 metros. Como ele andou 30, aqui não é o 30. Ele começou no 3 e andou 30. Logo aqui vai ser 33 metros. Então você tem aí as duas possíveis situações. A de vermelho aí que você está vendo aí é com a conta e tem essa outra saída que eu te mostrei mentalmente. É só interpretar o gráfico. Faz um regrinho de 3 mental, né? Ele andou 9 metros em 3 segundos, ou seja, 3 metros em 1 segundo. Então, em 10 segundos ele andou 30 metros. Se ele tivesse começado da origem, a posição dele seria 30 metros, mas como ele começou um pouquinho à frente, então seria 30 mais esse pouquinho, que dá exatamente os 33, fazendo com que a nossa questão de número 7 esteja correta, maior do que 30 metros. E já te convido aí para ir comigo para a nossa questão 8 e número 9. Mais uma questãozinha aí de gráfico, tá? O que ela diz aí pra gente, ó? Em uma estrada no instante em que o automóvel partiu do repouso, nem precisava ele ter dito isso aqui, ó. Olha pro gráfico do automóvel, que é essa reta mais escura aí, ó. Começou, velocidade é o gráfico, velocidade em função do tempo. Então ele está dizendo para mim que a velocidade inicial do automóvel realmente é 0. De uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine com uma velocidade de 10 metros por segundo. Também não precisava ele dizer, está dito no gráfico. O ônibus, está aqui o ônibus, ó. Ele começou o movimento dele com essa velocidade aqui, ó. 10 metros por segundo, é o que está dizendo já o gráfico aí para mim. Não precisava nele ter dito isso, é a gente que tem que saber. 08. A aceleração do ônibus em metros por segundo ao quadrado é menor que a aceleração da gravidade. Menor que a aceleração da gravidade na superfície da Terra, que a gente sabe, né, que ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor aí mais utilizado. Entre os instantes 0 e 10 segundos. De quem? Do ônibus. Então, vou calcular a aceleração do ônibus. Vamos lá. Do ônibus, essa reta mais clara. Como é que eu faço para calcular a aceleração dele? Essa aqui é a velocidade inicial, essa aqui é a velocidade final. Isso aqui é o ΔT, ó. Então, significa dizer que eu tenho ΔV e tenho ΔT. Acabou-se. ΔV sobre ΔT. Só aproveitando aqui essa equação, porque muita gente me pergunta lá no grupo, por que às vezes eu uso essa ou uso essa? Qual é a diferença? Nenhuma. É a mesma equação, tá? Tanto faz você usar essa aí da sua esquerda ou essa da sua direita, são exatamente as duas são exatamente a mesma equação, só que escrita de maneira diferente. No nosso caso, como eu estou querendo saber a aceleração, eu preferi usar logo essa primeira aqui, que o A já aparece à esquerda. Então vai ficar aceleração igual ΔV, 25 menos 10, sobre ΔT, 10. Aí é festa, vai ficar ó, 15 sobre 10, 1,5 metros por segundo ao quadrado, que com certeza é menor do que a gravidade na superfície da Terra, fazendo com que a nossa questão de número 8 esteja corretíssima. Então, a oitava já foi. Vamos para a nona. Nos primeiros 10 segundos, o automóvel percorre uma distância maior que a do ônibus. Aí é o seguinte, como é que eu faço para saber se isso aí está certo ou se isso daí está errado? Tá? Se a distância percorrida pelo automóvel, se ela é maior ou se ela é menor do que a do ônibus. E aí?
Vamos fazer o seguinte, o que é que você precisa lembrar? Tem duas maneiras aí, tá? Ou você faz a conta, ou você interpreta o gráfico. Que conta é essa que você tem que fazer? Qual é a propriedade? Vem comigo. Quando você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, quando você tem a velocidade em função do tempo, o que é que você precisa lembrar? Velocidade em função do tempo, você tem essa situaçãozinha de calcular a distância percorrida. E quando a distância é percorrida, como é que eu faço esse cálculo? É só você calcular a área. Você calcular a área, você vai ter exatamente a distância percorrida. Então, no caso do automóvel, qual é a distância percorrida? É a distância dessa área aqui, ó. Aliás, é o cálculo dessa área aqui. Essa área que você vai encontrar, ela vai te dar exatamente a distância percorrida. Que no nosso caso vai ficar base 10, altura 30 sobre 2, já que é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Isso vai dar 150 metros. Essa daqui vai ser a nossa distância percorrida. Tá, ó. Essa aqui, ó. Tranquilo? Tá. Essa vai ser a nossa distância percorrida pelo automóvel, tá? Já a distância percorrida pelo ônibus, já vai ser essa outra área aqui que eu vou colocar de outra cor para não misturar para você, ó. Colocar aqui, por exemplo, de verde. A área percorrida, a distância percorrida pelo ônibus é essa menorzinha aqui, ó, que é um trapézio. E como é que eu faço para calcular a área do trapézio? Base maior, que é 25, base menor, que é 10, a altura, que são 10 também, dividido por 2. Fazendo essa continha aí, vai dar 35 vezes 5, 175 metros. Essa daí vai ser a distância percorrida pelo ônibus. Então, nós acabamos de colocar aí em prática uma das propriedades mais utilizadas no gráfico de velocidade em função do tempo, que é você calcular a distância percorrida através da área. Só tem essa saída, professor? Não. Com essa daí eu te provei, né, que a distância percorrida pelo ônibus, ela é maior do que a percorrida pelo automóvel. Né? A distância percorrida pelo ônibus é maior que a distância automóvel, ou seja, o gabarito da questão é errado, que ele está colocando exatamente o contrário. Qual é a outra saída? A outra saída é você perceber o seguinte, ó. Compare geometricamente essas duas figuras. Perceba que essa área aqui, ó, vou colocar aqui de outra cor para ficar melhor para você entender. Esse pedacinho aqui, ó, ele é menor do que esse pedação aqui. Então, significa dizer que essa parte aí que está em verde, isso aqui, ó, é comum, que eu estou colocando agora de preto, essa parte aí, ó, que está cheia de pontinhos, ela é comum para os dois. Como é que eu vou saber, então, quem percorre a distância maior? Exatamente o cara que tem uma área maior. Você está vendo que essa área maior aqui, ela pertence ao ônibus. Então, significa dizer que a maior área, ou seja, a maior distância percorrida é exatamente pelo ônibus e não do automóvel, como ele está dizendo na questão, tá? E perceba que ele falou só nos primeiros 10 segundos, portanto, só nos interessa até aqui. É outro detalhe que você tem que ficar bastante atento, tá? Fazendo aí com que a nossa questão de número 9, tempo por gabarito, é errado. E é exatamente a aplicação de uma das propriedades que a gente vê lá no começo da cinemática. Cálculo da área, né, que é a distância percorrida através de um gráfico de velocidade em função do tempo. Só isso daí, você compara as duas áreas, a área que for maior, distância maior também, ok? Vamos aí já para a nossa questão de número 10 e 11, também de gráfico. Agora eu tenho certeza que você já vai tirar de letra essa daí, ó. Um observador analisa o movimento de um dado objeto de massa m, tarará, conforme o gráfico, como você está vendo aí. Primeira coisa, o gráfico é da velocidade em função do tempo. Opa, então já tem que ficar atento quanto a isso. Velocidade em função do tempo. Se é velocidade em função do tempo, o que é que está acontecendo com a reta? Ó? Essa reta aqui ela está diminuindo. Então ele está dizendo para mim que essa velocidade também está diminuindo. Diminuir significa dizer mudar. Se ela está mudando, velocidade variável significa dizer que tem a aceleração diferente de zero. E como é uma reta, essa aceleração é diferente de zero e ela é constante, que é exatamente o que está dizendo aí na nossa questão de número 10. A aceleração do objeto é constante. Perfeito, tá? Sem sombra de dúvida, corretíssimo aí. E só por curiosidade, tá? Essa aceleração aí, ela seria
negativa, tá? O gráfico tem uma reta decrescente. Isso está dizendo para mim que o módulo da velocidade está diminuindo. Portanto, a aceleração, aí, se eu precisar substituir na fórmula, você ia colocar que a aceleração era negativa, tá? No instante t igual a 5 segundos, ou seja, bem aqui, ó, t igual a 5 segundos, aí, é extremamente importante você ficar atento a isso. Por quê? Porque na hora que o cara vê o gráfico, automaticamente o cara quer calcular logo a área toda, principalmente se o gráfico for da velocidade em função do tempo, né? Que a propriedade é essa. Se o gráfico for da velocidade em função do tempo, a propriedade mais usada é que a distância percorrida é dada pela área. Aí o cara sabe, distância percorrida é área, distância percorrida eu sei que é área. Vou calcular a área. Que área? Não calcule a área toda logo de imediato, não. Nessa aí ele está querendo saber, ó, no instante t igual a 5 segundos. Então só interessa para a gente até aqui, ó. Só interessa para a gente até aqui. E ele está falando que ele deslocou-se 12,5 metros, ou seja, isso aqui é a distância percorrida. Resumo da história, o que é que ele quer? Que você calcule essa área aqui, ó. Ele quer que você diga quanto foi essa distância percorrida. Simples assim. Então, voltamos lá para o nosso ensino fundamental, cálculo de área geométrica. No nosso caso aí, é um trapézio. Como é que se calcula? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ixi, professor, não lembro dessa fórmula não. Divida a figura em duas, sem nenhum problema. Você divide aqui em duas, ó. Um triângulo, que é base vezes altura sobre 2, todo mundo sabe. E o retângulo, que é essa que todo mundo sabe mesmo, né? Base vezes altura. Posso calcular aí cada uma separadamente e juntar. Vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Então, podemos tirar logo aqui, ó, que o ΔS vai ser base maior, 2. Base menor, 1. Não esquece que as bases são os lados paralelos, tá, galera? O povo tem a mania de achar que a base é porque está embaixo. Não é obrigado, não. Um trapézio, as bases são os lados paralelos. Então, no nosso caso aí, o trapézio está deitado, tá? Então, as bases são esses lados paralelos aí, ó. Base maior, 2. Base menor, 1. A altura daqui para cá, ó, 5 sobre 2. Aí é festa. Você vai encontrar, ó, 3 vezes 5, 15 sobre 2, isso vai dar 7,5 metros e não 12,5, como ele está colocando na assertiva. Então, no instante t igual a 5, ele deslocou-se 7,5 metros. Essa foi a distância que ele andou. Aonde ele realmente está, eu não tenho como dizer, porque ele não disse onde é que ele começou. Se ele tivesse falado que era na origem, eu poderia dizer que ele está exatamente na posição 7,5. Mas como ele não disse onde ele começou, o máximo que eu posso afirmar é a distância que ele andou, que foram 7,5 metros e não 12,5. Portanto, o gabarito da questão de número 11, errado. E vamos para a próxima? Nicolau, tem alguma coisa aí para a gente? Tem não, né? Chat, alguém perguntou alguma coisa para a gente tirar dúvida? Tranquilo? Beleza. Minha gratidão, tá, o pessoal aí que tá no chat aí acompanhando aí. Sei que na sexta-feira você assistir a aula de física é porque você realmente quer fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. E não se engane, ela quer pessoas com essa garra que você tem, tá? Nada de mimimi, nada de reclamar de pouca coisa, não. Pelo contrário, você vai... Na hora que você passar, provavelmente você vai trabalhar lá nas fronteiras do nosso Brasil, que é onde está realmente, talvez, um pouco mais de dificuldade, tá? E aí é onde realmente vai fazer jus todo esse estudo que você está tendo e você vai ver que vai valer a pena, tenho certeza disso, tá? Quero muito aí poder juntar umas moedinhas e comemorar com você lá no dia da tua formatura. Quero estar lá em Floripa comemorando com você toda essa dificuldade que você passou e a gente lembrar junto dessa sexta-feira à noite, dia 16 de outubro, que você tirou para estudar física, tá? Tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença lá na tua vida, na tua aprovação. Olha só, questão de número 12, 13 aí, caminhando aí para o final das nossas questões, né? Se eu não me engano, até a 14 hoje, é isso? É, exatamente, até a questão 14. Vamos lá, questão 12 e 13, elas falam sobre o seguinte, muito cuidado, que essa questão ela te induz ao erro. Tipo CESP, né? Coisa típica da CESP querer jogar com você. Ele disse que o carro está com freio de mão travado, ok, freio de mão travado, né? Então você puxou lá o freio de mão. E ele está deslizando, descendo aí uma rampa inclinada. Olha, se você ler só até aí, o que o cara pensa logo? Não, se ele está com o freio de mão puxado, mas ainda assim, ele está descendo a ladeira, então ele está arrastando. Se ele está arrastando é porque tem atrito, o cara pensa logo na força de atrito. Ok, normal você pensar até aí. Porém, ele disse que é sem atrito. Se é sem atrito, meu querido, tudo isso aí que ele falou não serve de nada. Ele pode estar com freio de mão ou sem freio de mão, ele vai descer do mesmo jeito, tá? Então, o fato dele ter dito que está sem atrito,
acabou-se. É só isso aqui, ó. Tá aqui, faz de conta que esse aqui é o carrinho, um bloco, né? Com um ângulo alfa aqui, por exemplo. Aí eu tenho essas forças, ó, normal e peso. Pronto, são as únicas forças que estão atuando, porque ele pediu para você desprezar o atrito, não tem atrito. Então, com freio de mão puxado ou não, arrastando ou não, ele vai descer exatamente aumentando a velocidade, já que tem aceleração, né? Aceleração da gravidade, ó, o G, né? A aceleração da gravidade é para baixo, sempre é para baixo, né? E ele vai fazer com que ele desça e aumentando cada vez mais a velocidade, exatamente por conta da gravidade. E, na verdade, é uma parte da gravidade. Quer ver? Pensa aqui comigo. Ó. O que vai acontecer, quem vai fazer esse carro descer, vou colocar aqui de outra cor para ficar mais fácil para você entender. Ó. Você tem que ir atrás de decompor, né? Assim, ó. Aqui PY, aqui PX. E aqui é o mesmo ângulo alfa. Isso aqui é outra coisa muito comum, tá? Você pegar esse ângulo aqui e trazer ele para cá. Ó. São sempre iguais. Você sempre tem que fazer isso daí. Sempre. Olha o que eu disse. Sempre. Tá? Então aqui você tem Px e aqui Py. Quem é Px? P vezes seno de alfa. Por que seno? Porque Px é um cateto oposto ao alfa. Ó. Se ele é cateto oposto, usa seno. Se for Py, vai ser P cosseno, que eu coloquei aqui só para ilustrar, porque o Py vai estar relacionado com a normal, não tem nada a ver. Então, o que é que eu estou querendo te dizer? Que a força que está sobrando, a força que está fazendo com que ele desça, é exatamente Px. Então, eu posso dizer que Px vai ser a força resultante. Olha como isso aqui fica simples. Ó. O que é P? Peso é massa vezes gravidade. Então, fica m vezes g vezes seno de alfa. É igual. E o que é força resultante? Segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Aí é festa. Eu posso cancelar essa massa com essa. Olha o que é que vai sobrar. A aceleração g vezes seno de alfa. Eu coloquei isso aqui de propósito porque eu já vi uma questão da banca, né? CESP colocando isso aí, dizendo exatamente qual era o valor da aceleração que ele está dizendo, se era o valor da gravidade. Não, não é. Ela é influenciada pela gravidade, mas quem faz o objeto descer é uma parte da gravidade. E essa parte é exatamente essa parcela aqui, ó, g vezes seno. Então ele realmente desce com a aceleração, e a aceleração tem esse valor aqui, ó, g seno de alfa no caso, né? Se ele tivesse dado algum número, a gente poderia fazer essa continha aí. Então vamos às nossas assertivas. A velocidade do carro aumenta, perfeito. Aumenta e aumenta uniformemente. Tá? Ela aumenta sempre com a mesma razão. Razão que é dada por esse valor aqui. Ó, tá? Então ela aumenta, corretíssimo. 13. O movimento do veículo é uniformemente variado. Perfeito, perfeito, uniformemente variado. Então questão 13 também está corretíssimo. Só lembrando, tudo isso daí só é verdade porque ele falou que não tem atrito. Se não tem atrito, então ele vai descer aí sem nenhuma dificuldade, mesmo se tivesse freio de mão puxado ou não, tá? E na nossa última questãozinha de número 14, ele fala o seguinte, um objeto move-se numa pista retilínea, massa, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ele está dizendo que obedece ao MUV. Se obedece ao MUV, você já vai direto lembrar dessa equação aqui, ó. Tal do sorvetão que vocês chamam, né? V0T mais AT2 sobre 2. E ele disse aí que obedece realmente essa equação. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa equação aqui embaixo, ó. Aliás, vou usar o termo que ele usou na questão. Aqui no lugar do S ele botou X, mas dá na mesma. Tá? É só para querer complicar aí tua cabeça. Ó. X igual, o que é que tem lá? 5, que é o termo independente, menos 6t, mais 3t2, só 3t2. Olha, 3t2. Olha como é tranquilinho isso aí, ó. O que você vai fazer é ter o cuidado de comparar os termos, ó. Aqui, por exemplo, ó, o V0 é o termo que está multiplicando o T. Quem é que está multiplicando o T aqui? Ó? Menos 6. Então, eu acabei de descobrir que a velocidade inicial vale menos 6 metros por segundo. O termo independente, ó, é o S0. Significa dizer que a posição inicial, 5 metros. Tá? Ó, já que ele disse que está tudo medido em metros e em segundos. Sistema internacional. E por último, a aceleração. Cuidado, ó, que a aceleração tem que ter esse 2 aqui embaixo. E na minha equação não apareceu. Na equação que ele deu na questão, não deu. Não apareceu o 2 no denominador. Se não apareceu, é porque, na verdade, isso daqui ó, é a mesma coisa que está assim, ó, 6t2 sobre 2.
Logo, a minha aceleração não é 3, não são 3 metros por segundo ao quadrado. A minha aceleração vale 6 mais, né, positivo, 6 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, tá? Essa pegadinha aí muito simples pode pegar muita gente boa. Então, com essa informação que ele te deu, você descobre aí o que você quiser. Ele está te dando aí, ó, velocidade inicial, espaço inicial e a aceleração, tá? São as informações que ele dá aí pra gente. E tem mais, ele disse que esse objeto, ele tem uma massa, ó, que vale 1 tonelada. Isso aqui é importantíssimo. Olha outra casca de banana que vira e mexe, aparece aí pra gente. O que que é? Quando você faz uma prova de matemática, de física, ou até mesmo de química, sei lá, né, ou estatística, alguma coisa do tipo, você sempre sai atrás dos números, já que a prova, teoricamente, é de número. E aí, se você deixar passar despercebido, o cara não vai atrás de colocar isso aqui, ó. E o que é que ele está me dando? A massa de 1 tonelada, ou seja, 10 a terceira quilogramas, 1000 quilogramas, tá? Coloquei aqui para você, ó, as 3 possíveis situações. O que mais? Aí ele quer que a gente diga qual é o valor da força resultante. Acabou-se. Força resultante nada mais é do que o produto da massa pela aceleração. Aí é festa, ó. A massa. Detalhe, como ele falou em quilonewton, aqui ó, 10 quilonewtons, eu vou deixar aqui também não, deixar assim, vou substituir, vai ficar, ó, massa 10 a terceira e acabar complicando o que eu ia fazer aqui. Então fica massa 10 a terceira e a aceleração, ó, 6 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar 6 vezes 10 a terceira newtons. Mas o que é 10 a terceira? É exatamente o K de quilo. Então eu posso dizer que aqui eu vou ter, ó, 6 kilonewtons. Esse é o valor da força resultante, que ela não foi superior a 10, ela foi inferior a 10 kilonewtons, ou, quem preferir, 10.000 newtons, e aqui teria dado, ó, 6.000 newtons, dá na mesma, tá? Aí vai depender da sua facilidade. Como eu digo, não é porque eu fiz com kilonewton que você também tem que fazer com kilonewton. Eu tenho que fazer com o que você tem certeza. A nossa intenção é acertar as questões da prova. Muitas vezes, eu costumo até comparar a nossa função aqui como o cara da autoescola. O cara da autoescola não te ensina a dirigir, ele te ensina a tirar carteira. Aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo, né? Tirar a CNH. Aqui é a mesma coisa, a gente está te ensinando aqui algumas coisas para que você vá lá na prova, acerte e passe no concurso. Acabou-se. Lá, quando você passar lá, tiver tomar posse e tudo mais, aí que você vai desenvolver a função para a qual realmente você foi designado. Aqui a gente está se preparando para resolver algumas questões que vão aparecer na nossa prova e aí conseguir a tua aprovação tão desejada, tá? Essa aí é a nossa missão. Galera, então por aqui terminamos as nossas questões que a gente se propôs a resolver hoje, tá? A primeira, quem chegou aí depois, a nossa primeira realmente que a gente fez hoje foi uma correção da semana passada, tá? Para que você entenda aí direitinho a conta que eu fiz lá. A conta estava certa, o valor final, não sei de onde que eu tirei o número lá, que apareceu um número diferente, tá? Mas fiz aí já a devida correção para você. Caso você queira rever essa aula que eu citei a correção, foi a nossa live passada, ela está lá no meu canal no YouTube, tá? Acompanha lá que a gente sempre tem algumas novidades, algumas questões resolvidas, para que esteja sempre aí te ajudando com material gratuito e você consiga realmente chegar aonde você precisa com essa disciplina que muita gente vai deixar em branco. E você, tenho certeza, vai querer conquistar uns pontinhos extras rumo à tua aprovação, tá? Algum comentário, alguma dúvida pertinente aí, Nicolau, para a gente tirar ou podemos encerrar por hoje? Tudo tranquilo? Resolvendo a questão sobre está muito bom. Boa noite. Tudo tranquilo, né? Beleza, beleza. Galera, mais uma vez, só tenho a agradecer, tá? Realmente, o que a gente fez aí, como o colega aí comentou, Matheus, né? Acho que foi o Matheus, disse aí que realmente a gente destrinchou aqui as questões. Lógico que na tua prova você não vai fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para te ajudar, fazendo um passeio, fazendo aqui uma explanação de tudo que a banca pode vir a cobrar. E é exatamente isso que a gente faz lá no nosso curso em exercícios e faz também lá no curso teórico, né? Com mais detalhes, um pouco mais com lentidão, para exatamente pegar na tua mão e você estar apto a resolver qualquer questão que venha aparecer na tua prova, tá? E aí, relembrando, até hoje, até meia-noite de hoje, né, 23h59 de hoje, está lá disponível para você esse nosso curso de exercícios. Corre lá e coloca o cupom, ó,
Física fácil. Você ainda vai pagar... Opa, sem acento, tá? Vou apagar aqui o acento, que é para poder ninguém achar que tem que botar acento. Você vai lá, que senão não vai dar certo. Você vai lá e coloca lá Física fácil, você ainda vai pagar mais barato do que eu já tá? Em 5 parcelas de pouco mais de R$10. Tá? Exatamente para te ajudar. O Prime, ciente desse momento que a gente está passando, essa dificuldade aí de pandemia, algumas pessoas tiveram algum problema financeiro, com certeza a gente se preocupou aí em tentar te ajudar a buscar uma vida melhor, né? Um horizonte melhor e um lugar à sombra. É isso que a gente está batalhando. Então pode ir lá, colocar esse cupom aí que você paga ainda um pouquinho mais em conta, e o curso Física do Zero também está com super desconto de 70%. Na verdade, toda a plataforma está com desconto de 70%. O curso completo, várias outras disciplinas aí, tá? Vários outros cursos para PF também que está na iminência estão aí com 70% de desconto. É só você ir lá, dar uma olhadinha. Tem aula experimental lá, tá? Para você conhecer como é que é o nosso curso e você realmente ter certeza se você quer adquirir ou não. E eu tenho certeza que vale a pena. Não é porque eu trabalho aqui, mas eu conheço exatamente o material que eu trabalho, conheço a organização que a gente tem aqui para que você tenha sempre o melhor material em mãos, tá bom? Forte abraço para vocês. Um excelente final de semana. Vamos estudar, vamos batalhar aí pelo que a gente realmente está querendo. E eu tenho certeza que no próximo curso de formação, você vai poder olhar para trás e dizer que valeu a pena por todo aquele momento ali que você passou de estudo, na sexta-feira à noite, estudando física aqui com a gente, tá? E a gente vai poder comemorar isso aí junto, pode ter certeza. Forte abraço para vocês e até breve. Valeu, galera!